Com vocês, o podcast literário das turmas 313 e 314, segunda fase do modernismo no Brasil. A novidade da poesia religiosa, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Bom dia, meu nome é Arthur Lias, da turma 313, e o autor que eu vou falar é o Murilo Mendes. As obras do poeta trazem questões existenciais, sociais e espirituais em consonância com a realidade de seu tempo. Seu livro mais irônico, publicado em 1932, é História do Brasil, cuja essa obra carrega traços da primeira geração modernista, uma vez que trata de questões históricas, sociais e políticas com humor, liberdade formal e clara intenção de fazer uma revisão crítica do passado histórico. As suas obras apresentam marcas surrealistas, além de reflexões sobre o mundo contemporâneo e questionamentos existenciais e sociais atrelados ao aspecto espiritual. Um de seus livros mais conhecidos é a História do Brasil, de 1932, em que deixa transparecer a irreverência da fase anterior do modernismo. Afinal, como disse o autor, os movimentos retrógrados não me interessam. As obras de Murilo Mendes pertencem à segunda fase do modernismo brasileiro, de 1930 a 1945, e apresentam uma ironia, uma crise existencial, apresentam também o conflito espiritual, questionamento metafísico, temática sociopolítica, liberdade formal, influência do surrealismo, caráter onírico, valorização do inconsciente, ilogismo, nonsense, presença de símbolos do catolicismo e reflexão sobre a realidade brasileira. Mendes, acho que ficando já explícito, fez parte da segunda geração modernista, que é assim caracterizada por escritores e escritoras que passam a dedicar-se bem mais à reflexão do mundo contemporâneo, o mundo que viviam. Eles refletem também sobre o questionamento sobre o sentido da existência, do porquê de estar-se no mundo, de uma necessidade de resgatar a crença na espécie humana, apesar da realidade inspirar o pessimismo naquela época, do conflito espiritual, como acreditar na existência de um Deus diante de uma realidade tão atroz, de uma poesia focada no contexto sociopolítico, de uma busca de explicações para os acontecimentos contemporâneos, da liberdade para utilizar todo tipo de recurso formal, versos livres, não era mais necessário uma rima. Fase de uma reconstrução, já que a primeira fase foi de destruição de valores tradicionais e acadêmicos. Além dessas características, o autor apresenta estas especificidades. Ele tem uma marca de surrealismo, óbvio, ele fez parte da segunda geração do modernismo. Elementos da tradição católica e uma perspectiva irônica típica da primeira geração modernista. Uma consciência social associada ao aspecto espiritual, aquilo que poderíamos chamar de primeira fase da poesia de Murilo Mendes, que está ainda atrelado aos valores da primeira geração modernista, de 1922 e 1930, caracterizada pela linguagem coloquial e pelo nacionalismo. O que fica evidente em 3 de seus primeiros livros, Bumba Meu Poeta e História do Brasil. O teor irônico do poema Piada está bastante marcado em História do Brasil. Apesar de essa obra não ser muito apreciada pelo autor, ela realiza a proposta da primeira geração modernista, que é fazer uma revisão crítica do passado histórico brasileiro. Esta guerra não acaba, tem tanto combate, tanto, que se custa a decorar. Ai, que será desta guerra se acabarem com a folhinha? Quem lembra de tantos nomes? Vejam, o Almirante Barroso, lá na praia do Flamengo. Tira hoje, eternamente, uma bruta barretada, sem ninguém lhe responder. Em todo caso, resumo as qualidades, defeitos de tantos heróis barbudos. De Osório, Tamandaré, cada um cumpriu seu dever conforme Nelson pediu. Resisti até o final. Tive 2 mãos no começo, no meio tive uma só, não tive nenhuma no fim, mas combatia com os pés, com a cabeça, com a boca. Até agora o combato. O meu fantasma combate na proa dos couraçados. Minha boca não morreu, pois dá gritos de canhão. Nas noites de tempestade, o marinheiro anuncia. Luta ao mar, bravo, zangado, coitado de meu navio.
Vocês se enganam, sou eu. Nesse poema de Murilo Mendes, intitulado A Boca de Marcílio Dias, do livro História do Brasil, o eu lírico ironiza o personagem histórico Marcílio Dias, que viveu de 1838 a 1865 e foi marinheiro e herói da Batalha Naval do Riachuelo durante a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. A história oficial conta que sua corveta foi rodeada por 3 navios paraguaios. O herói, então, travou uma luta corporal com 4 paraguaios e com um sabre matou 2 deles. Seu braço, no entanto, foi decepado, o que causou sua morte um dia depois. Suas características irônicas e sociopolíticas são explícitas, como no poema antes apresentado, sua importância sem precedentes na segunda geração do modernismo, marcada por esse fenomenal autor. Jorge de Lima foi um poeta, romancista, pintor, político, médico, biógrafo, ensaísta e tradutor brasileiro. Nascido em Alagoas, mudou-se ao Rio de Janeiro em 1930, fazendo de seu consultório ponto de encontro entre artistas e intelectuais da época. Mesmo sendo considerado um grande nome do modernismo brasileiro, sua obra percorre vários movimentos e características. Durante sua infância, Jorge de Lima escreveu seu primeiro poema aos 14 anos, chamado O Acendedor de Lampiões. Na faculdade, ele se transfere para Salvador em 1908, onde inicia seus estudos em medicina. Na Bahia, cursa a faculdade de medicina durante 5 anos, transferindo-se para o Rio de Janeiro em 1914, onde concluiu seu curso. Logo após o seu casamento, em 1917, retorna a Maceió e se dedica à medicina, literatura e política. A partir de 1930, se muda definitivamente ao Rio de Janeiro e monta um consultório na Cinelândia, transformado também em ateliê de pintura e ponto de encontro de intelectuais. Reunia no consultório gente como Murilo Mendes e José Lins do Rego. Em 1935, voltou à vida política, elegendo-se como vereador e, em 1948, presidiu a Câmara de Vereadores. Jorge de Lima fez parte do modernismo brasileiro, ao lado de Murilo Mendes e Cecília Meirelles na poesia e de Raquel de Queiroz, José Lins e Graciliano Ramos nos romances. É autor de uma obra poética que oscila entre o formalismo, o misticismo, as recordações da infância e a influência da cultura negra. A carreira poética de Jorge de Lima foi múltipla, iniciando a influência do movimento parnasiano e simbolista para acercar-se nas técnicas do modernismo. Nos anos de 1920, reuniu suas várias fases poéticas em sua epopeia barroco-surrealista, Invenção de Orfeu, de 1952. Em comparação aos demais poetas brasileiros, Jorge de Lima se destaca pela mutabilidade e complexibilidade de sua escrita. Aderiu ao parnasianismo, modernismo e às características regionalistas, católicas, afro-brasileiras, surrealistas, barrocas e simbolistas ao longo de sua vida. Iniciou sua carreira como poeta parnasiano, alcançando destaque com O Acendedor de Lampiões, poema presente em 16 alexandrinos. Foi daí que o título de Príncipe dos Poetas Alagoanos surgiu. Eis o poema O Acendedor de Lampiões, de Jorge de Lima. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões, acende e continua. Outros mais a acender imperturbavelmente. À medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua.